Muito bom dia, senhoras e senhores. A Prefeitura Municipal de Goiânia realiza, neste momento, audiência pública para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2013 e do primeiro quadrimestre de 2014, cumprindo as disposições contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Constituição Federal no que tange à execução orçamentária e ao cumprimento das metas fiscais. Queremos aqui registrar, nesse exato momento, a presença da senhora Anabel Soares, secretária de Administração, a senhora Sandra Carla, secretária de Planejamento, a senhora Zenaide Santos, secretária de Políticas Sociais, o senhor Marcelo Mendonça, chefe de gabinete, o senhor Francisco Luquezzi, secretário de Obras, Ivisson Lapa, secretário de Finanças, a senhora Michele Barreto, presidente da AD Goiânia, Moisés Coelho, controlador interno, o senhor Manuel Borges, secretário de Comunicação, a senhora Nerise Trindade, gerente Goiânia Prev, Carlos Botelho, secretário de Desenvolvimento, Ivo Câmara, secretário de Agricultura, senhor Pedro Sérgio, secretário do Sestrães, a senhora Simone Maia, coordenadora da Mulher, a senhora Norma Cruz, presidente do Condica, e o senhor Elber Wesley, contador. Nesse momento, eu passo a palavra para o presidente da Câmara de Goiânia, o senhor Renato Sandré, para dar início à nossa audiência pública. Existe também a presença dos vereadores Beto Gadelha, a senhora Olga Sena e do vereador Eduardo Batista. Senhor presidente. Neste momento, declaro aberta a audiência pública para prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2013 e primeiro quadrimestre de 2014. E para formar a mesa, convido a vereadora Olga Sena para fazer parte da mesa. Convido o vereador Beto Gadelha para fazer parte da mesa. É rápido. Convido o vereador Eduardo Batista para compor a mesa. Neste momento, convido a todos a ficarem de pé para ouvirmos o hino de Goiânia. Salve, salve, terra querida, guarnecida de lindos florões, berço augusto de heróis sublimados, relodados ilustres varões. Salve a mais gloriosa trincheira da fé brasileira, no varonil, onde nossa vovó com filho guapo, império com papo, salvou o Brasil. Goiânia, terra adorada, sempre amada dos filhos teus, pela glória do teu passado, és um presente abençoado de Deus.
laureada é teu nome atual. Pelo grande valor de teus filhos, pelos brilhos de teu ideal. Venha pois com afã, lavoremos unidos, marchemos, olhar no porvir. Pois somente ao calor das efusões, tão lindos corões hão de sempre luzir. Goiânia, terra dourada, sempre amada dos filhos teus, pela glória do teu passado, fez um presente abençoado de Deus. Nesse momento, desfaço a mesa e passo a palavra para o cerimonial. Convidamos, nesse momento, para dar seguimento à nossa audiência pública, a secretária de Planejamento da Prefeitura Municipal de Goiânia, a senhora Sandra Carla de Carvalho. Fará a apresentação da prestação de contas do Poder Executivo em parceria com o senhor Heber Wesley, representante do CESPAM, conceituada empresa de consultoria contábil que assessora a Prefeitura Municipal de Goiânia, uma referência no estado de Pernambuco em sua área de atuação, os quais irão demonstrar como foi executado o orçamento no decorrer do terceiro quadrimestre de 2013 e como foi o comportamento da administração quanto ao atingimento das metas fiscais. Senhora Sandra Carla de Carvalho. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria de saudar o presidente desta casa, Renato Sandré, em nome de quem eu saúdo todos os vereadores aqui presentes, colegas secretários, membros da sociedade goianense. O Poder Executivo, ele vem aqui, na Casa do Povo, para fazer a prestação de contas do último quadrimestre do ano de 2013 e do primeiro quadrimestre desse ano. Isso é um dever legal que cabe ao Executivo, E nesse momento a gente abre também para que a população venha, participe e conheça como é que está sendo executado o nosso orçamento, O objetivo dessa audiência, ele é especificamente tratar disso. Como foi a execução orçamentária e como foi o cumprimento dessas metas fiscais. Por que isso acontece? Desde o advento da Constituição de 88, se começou a trazer à baila a questão da transparência. No bojo da Constituição, ela traz alguns dispositivos onde ela exige que o poder público ele demonstre de forma transparente como as ações estão sendo realizadas e como o dinheiro público está sendo gasto. Isso aconteceu em 88. A Constituição ela já traz diversos dispositivos. No ano de 2000, a gente teve o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal. E essa lei, ela vem regular aquelas disposições que estavam contidas na Constituição de 88. Então, ela traz algumas situações que são bem mais específicas, E aí ela exige que a administração ela seja exercida com transparência e que haja a participação da sociedade,
tanto na elaboração dos planos e dos orçamentos, em alguns casos de licitação, dependendo da situação, a gente também é obrigado a fazer uma audiência pública, e também para demonstrar como está sendo a gestão fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei 101, ela traz no artigo 9º dela, parágrafo 4º, essa obrigação, né, de demonstrar e avaliar em audiência pública, na Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Vereadores, o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre. A gente não está fazendo isso especificamente nem exclusivamente diante da comissão, né? Mas aí todos os vereadores eles são convidados a participar dessa audiência. A gente vai tratar aqui de metas e resultados. Essencialmente, o que é que a gente vai olhar, né? As receitas, as despesas, a receita corrente líquida, o resultado primário, a dívida consolidada, o resultado nominal, a despesa de pessoal, a aplicação no ensino, a aplicação em saúde e previdência própria. Aí vamos ver como é que aconteceu o orçamento de 2013. 2013 é o primeiro ano da gestão. E nesse primeiro ano da gestão, a gente não constrói o orçamento, né? A gente recebe esse orçamento que foi planejado e que foi aprovado, né, no exercício de 2012. Vamos ver como foi o comportamento das receitas e das despesas. Inicialmente, o que foi previsto dentro desse orçamento, né? Se estimou uma receita da ordem de R$ 127.089.750, uma receita corrente de R$ 113.646.000, uma receita de capital da ordem de R$ 4.311.750 e receitas intra-orçamentárias da ordem de R$ 9 milhões. Essa receita estimada, ela é a receita total, né? A receita corrente é aquela receita que a gente usa para a manutenção da própria administração e os gastos com a prestação de serviços que são necessários. A receita de capital, ela é essencialmente aquela receita de investimentos e, basicamente, ela é composta com as transferências voluntárias, né? Aqueles recursos que a gente recebe através de convênios. E as receitas intra-orçamentárias são receitas que elas estão dentro do orçamento, mas elas são usadas para recebimento de recursos ou para pagamento dentro do próprio ente, né? E, essencialmente, aqui a gente está contando com os gastos que dizem respeito à Seguridade Social, né? São os gastos de previdência. Despesas fixadas para o orçamento de 2013. A gente estima a receita, né, porque a gente prevê que vai se ter uma determinada arrecadação no período, e a despesa a gente fixa, porque a gente limita ela, dentro daquilo que foi previsto. No total, a gente tem uma despesa fixada de R$ 127.089.750, que é exatamente o equivalente àquilo que a gente previu como arrecadação. Despesa corrente, eu vou ter R$ 104.840.000, despesa de capital, R$ 13.294.000, reserva de contingência, R$ 5.382.750. Essa reserva de contingência é um recurso que se deixa no orçamento para que possa atender algumas necessidades que são emergentes e que não podem ser previstas no primeiro momento. E a despesa intra-orçamentária, R$ 3.573.000. Como foi o comportamento da receita arrecadada, né, no terceiro quadrimestre
de 2013, e aí a gente tem realmente o fechamento do orçamento, né? Quanto foi a arrecadação de receita total no município? Então, nós conseguimos atingir o valor de R$ 148.337.478,76. De receita de capital, nós tivemos R$ 3.624.910,97. E de receita intra-orçamentária, R$ 9.292.544,85. Com relação à despesa, a gente realizou uma despesa de R$ 143.585.107,87. De despesa corrente, nós tivemos o valor de R$ 132.583,40. Despesa de capital, que são os investimentos, né? Nós tivemos R$ 4.005.753,83. E como despesa intra-orçamentária, nós tivemos R$ 7.548.770,64. A administração, ela conseguiu um superávit orçamentário, né? Como existia uma previsão de arrecadação aí de 127 milhões, a gente conseguiu atingir 148 milhões, então a gente superou aquela estimativa. Mas aí as despesas, elas também, né, elas crescem na mesma proporção. Então, a gente teve de despesa, no total de despesa, R$ 143.585.107,87. Como o que a gente arrecadou foi maior do que o que a gente gastou, a gente teve um superávit de R$ 4.452.370,89. Nesse período, para efeitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, pode passar, Isiel, né? Pode passar tudo. A gente tem duas coisas assim que são importantes e que são itens que são observados, que é a questão da receita corrente líquida, né? A receita corrente líquida, ela corresponde, a gente poderia dizer, àquela parte da receita que é realmente nossa, né? Porque ela não está comprometida com alguns gastos que são obrigatórios. Por exemplo, eu tenho que fazer pagamentos de contribuição previdenciária, né? Os convênios. Isso daí. Então, como são obrigações, as contrapartidas que eu tenho, como são obrigações, elas já estão legalmente comprometidas. Eu não tenho como deixar de pagá-las. Não é uma coisa discricionária, né? A gente é obrigado. A receita corrente líquida, ela é apurada ao longo de 12 meses. Tá certo? Então, eu vou pegar este mês e mais os 11 meses para trás, tá? Se eu estou considerando o último quadrimestre de 2013, então, essencialmente, a receita corrente líquida vai ser a receita corrente do ano inteiro, do exercício. Quando a gente for observar isso em relação ao quadrimestre, a gente vai ter 4 meses desse ano, mais 8 do ano anterior. A despesa de pessoal, ela é calculada também em cima da minha receita corrente líquida, né? É um percentual que eu vou poder utilizar dali. Da mesma forma, o cálculo segue o mesmo padrão. Eu vou considerar o mês de referência e os 11 meses anteriores. A receita corrente líquida nossa, no exercício de 2013, considerando esse período de janeiro a dezembro, foi de R$ 130.507.001,64. Aí você vê que tem uma diferença aí de 18 milhões, que são exatamente esses compromissos que a gente falou.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela estabelece um anexo de metas fiscais, né, onde a gente tem aquelas obrigações, aquelas metas que a gente precisa cumprir, que foram planejadas pela gestão passada e que foram aprovadas pelo Legislativo. A primeira delas é o resultado primário estimado, né? Aqui a gente tem uma inversão, não é? Porque eu tenho resultado primário negativo. O que seria o resultado primário? O resultado primário a gente pode chamar do esforço de economia que a administração precisa fazer, né? Se a gente, por exemplo, assume uma responsabilidade financeira, né? Eu tenho um compromisso financeiro e a gente vai ver que existe uma dívida consolidada dentro do município que a gente precisa fazer o pagamento dela, eu tenho que economizar recursos dentro do meu orçamento para que eu possa fazer frente a essa dívida, né? O que é que acontece? Aqui foi projetado um resultado negativo. Então, ao invés de economizar, eu teria autorização do Legislativo para gastar 17 milhões. Né? A gente não tem como saber o que motivou essa previsão. Mas aí, isso foi o que estava estabelecido na lei. E a gente vai ver como foi o comportamento da administração. O resultado primário alcançado, né, a gente teve de receitas primárias 147 milhões, de despesas primárias 141 milhões. Então, a gente acabou economizando 5.301.278 reais e 42 centavos. Então, nesse item da LDO, a gente superou a meta que estava prevista. Dívida consolidada, né? A dívida consolidada bruta do município, em 31 de dezembro de 2012, era de R$ 43.652.100,80. A gestão passada ela não deixou recursos, né? O que existia de caixa era inferior ao que tinha sido lançado em restos a vagar. Então, não existia disponibilidade nenhuma, portanto, a dívida é o que vai estar ali. A posição do terceiro quadrimestre, que é o fechamento do exercício de 2013, é a seguinte: a dívida consolidada bruta, ela passou de 43 milhões para 68.941.978,53. Aí vocês estão pensando, poxa, mas houve um incremento aí considerável da dívida, né? Mais de 20 milhões. Isso, essencialmente, corresponde aos parcelamentos que foram feitos, tanto junto ao INSS, como também junto ao Goianaprev. A gente tem, eu acho que, em torno de 11 meses sem pagamento, não é isso, Nerise? Isso. Então, houve o parcelamento. Isso é, assim, é uma coisa importantíssima do ponto de vista do INSS, porque ajuda a gente a ter regularidade fiscal e a poder trazer recursos federais e recursos de convênios estaduais para o município, mas principalmente junto ao Goianaprev, que a instituição é o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais. A gente estava com uma dívida da ordem de 28 milhões, mais ou menos, não é isso, Nerise? Então, houve o pagamento de uma parte dessa dívida e houve o parcelamento do restante. Isso é extremamente importante e vocês vão ver lá na frente, porque ajuda a dar saúde financeira ao Instituto de Previdência e a garantir a aposentadoria dos servidores lá no futuro. Essa dívida, inclusive, não é só patronal. Tem valor do servidor na ordem de 4 a 5 milhões, retido e não repassado.
Pode passar, Israel. O resultado nominal, ele corresponde ali. A dívida que a gente tinha no dia 31 de dezembro de 2012, menos a dívida que a gente tinha no dia 31 de dezembro de 2013. Esse resultado nominal, ele foi de 22.109.455,19. Diferentemente do resultado primário, esse aqui, quanto menor, melhor. Mas aí foram compromissos que a administração assumiu que ela não tinha como deixar de fazê-lo. Não foram dívidas que foram contraídas pela administração. Na realidade, foi a regularização de uma situação pré-existente. Despesa de pessoal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela estabelece os seguintes limites para a despesa de pessoal, né? Eu posso gastar até 54% da minha receita corrente líquida com pessoal. A lei, ela estabelece um limite que é prudencial, né? Quando aquele limite prudencial é atingido, então acende uma luzinha amarela lá para a administração, porque ele precisa tomar cuidado com isso. Quando se chega a 48,60%, que é 90% desse limite, os tribunais de conta, eles já começam a alertar o prefeito para que tomem cuidado com os gastos de pessoal. Quando nós iniciamos a nossa gestão, né, o último quadrimestre de 2012, esse limite ele já estava ultrapassado. Então, a gente já tinha extrapolado esse limite. Aí, como foi o comportamento do quadrimestre, né? As despesas apuradas nos 12 meses, né, foram da ordem de R$ 85.411.565,05. A gente teve uma receita corrente líquida de R$ 130.507.001,64. Quando você faz a divisão disso daí, calcula o percentual, nós fechamos o ano com 65,45% de despesa de pessoal em relação à receita corrente líquida, né? Isso, assim, é uma coisa que preocupa muito a administração, né? Porque a gente está infringindo um item da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas, ao mesmo tempo, você herdou uma situação, e aí precisa se trabalhar em cima dela, né? Aqui só existe uma saída. Ou você aumenta a arrecadação, ou você diminui o gasto com pessoal. A gente tem trabalhado e lutado bastante para crescer em termos de arrecadação, e a gente vem observando que os números mostram que a gente vem fazendo esse dever de casa. Mas, ao mesmo tempo, a cidade está passando por um crescimento que ela exige uma prestação de serviço maior, né, bem maior. E também a gente teve alguns problemas com relação à questão dos repasses, dos pagamentos junto à Previdência, que não estavam sendo feitos e, portanto, também não estavam computados nessa despesa de pessoal e mascaravam uma situação que existia na gestão passada, mas que não era demonstrada nos relatórios. Aí a gente vem para a aplicação no ensino, né? O artigo 212 da Constituição, ela determina que a administração ela gaste pelo menos 25% da receita resultante de impostos, incluídas as transferências, né, na manutenção e desenvolvimento do ensino. E aí, até o terceiro quadrimestre, essas receitas elas somaram R$ 81.468.395,05. Aí, como foi o comportamento, né, ao longo do ano? A gente gastou em atividades realizadas com a manutenção e desenvolvimento do ensino R$ 55.3
R$351.191,06. Dessas despesas foram pagas com recursos do Fundeb R$ 28.420.876,51. Com recursos próprios, que é daquela fonte ali, que é a receita que a gente tem de impostos, foram gastos R$ 26.930.314,55. A gente fecha o ano com um percentual de 33,05%, 8,05% a mais do que aquilo que é exigido pela legislação. Aplicação no magistério. O município ele é obrigado a aplicar, no mínimo, 60% das receitas que ele recebe do Fundeb com despesas de pessoal de profissionais de magistério da educação básica. No terceiro quadrimestre, a gente teve R$ 27.032.325,48 de receita do Fundeb. Nós gastamos, com esses profissionais de magistério, R$ 28.420.876,51. Então, a gente está gastando com professores muito mais do que o exigido por lei, né? Hoje, o município, o dinheiro do Fundeb ele não é suficiente para o pagamento desses profissionais. A gente precisa tirar do caixa para fazer isso. A gente tem um percentual hoje de 104,98%. Em saúde, também existe uma exigência de um valor mínimo de aplicação. O artigo 198, inciso 3º da Constituição, e o que está colocado na Lei Complementar 141, que rege a saúde, estabelece que o município ele precisa aplicar, no mínimo, 15% da receita dos impostos em ações e serviços de saúde. As receitas para aplicação em saúde no quadrimestre, elas totalizaram R$ 81.325.029,51. Desse valor, nós aplicamos R$ 18.520.508,25 em saúde. Isso representa 22,78% do valor desses impostos. Com relação ao Goianaprev, né, que é o regime próprio de previdência social de servidores de Goiânia. O Goianaprev ele foi criado em 28 de fevereiro de 2002, então ele tem 12 anos de criado, né, por meio das leis municipais 1992 de 2003 e 1949 de 2004. Foi reestruturado por meio da Lei Municipal 1977 de 2006. Hoje, como é que está? O servidor, ele contribui com 11% do valor dos vencimentos dele, e a contribuição patronal ela está na casa de 22%, que é o teto para gasto, né? Isso já mostra que a situação do Goianaprev é uma situação extremamente delicada, porque o município ele está contribuindo com a alíquota máxima. O Goianaprev ele tem uma receita total de R$ 13.955.711,76, né? Dos segurados, a gente tem R$ 4.564.628,78. De receita patrimonial, que é o que o Goianaprev tem com aluguéis, com aplicações financeiras, juros de aplicações financeiras, eles têm um rendimento de R$ 44.700,72.
De compensação previdenciária, eles recebem R$ 53.837.041. Isso vem do INSS, né, Nerise? E de receitas intraorçamentárias, que são aquelas transferências que eu falei para vocês, eles recebem R$ 9.292.544,85. O que é que o Goianaprev está gastando com o pagamento dos beneficiários, né? R$ 14.039.067,72. O resultado no exercício passado, vocês estão observando que ele foi negativo. Significa que o que a prefeitura repassou e as receitas patrimoniais que o fundo está conseguindo gerar, eles não foram suficientes para pagar todos os benefícios e eles tiveram que lançar mão de recursos, né? Saldo financeiro do Goianaprev no dia 31 de dezembro de 2013. Eles tinham na conta movimento de banco R$ 364.017,98 e de investimentos eles tinham R$ 2.105.349,50. Isso dá um resultado de R$ 2.469.367,48. Então, de recursos financeiros, né, tudo que o Goianaprev tem hoje são esses R$ 2.467.048. Né? Aqui a gente considera assim, uma situação extremamente grave, porque isso praticamente dá para pagar só 2 folhas. Aí vamos agora passar para a avaliação do primeiro quadrimestre de 2014. A gente vai observar as mesmas coisas, né? Receita, despesa, receita corrente líquida, resultado primário, dívida consolidada, resultado nominal, despesa de pessoal, aplicação no ensino, aplicação em saúde e previdência própria. Como foi o comportamento do nosso orçamento em 2014? Isso aqui é a previsão, né? Nós previmos uma receita total da ordem de R$ 253.887.480,72. De receita corrente, R$ 209.708.449,87. De receita de capital, que eram os convênios que estavam negociados com os ministérios e previstos para esse ano, R$ 35.673.030,85. E de receita intraorçamentária, R$ 8.506.000. Aí a gente vê, dividindo isso por 3, que seria o valor do quadrimestre, né? Eu teria uma receita de R$ 84.629.160,24. De receita corrente, R$ 69.902.816,52. De receita de capital, R$ 11.891.010,28. E de receita intraorçamentária, R$ 2.835.000. Aí vamos ver como foi o comportamento disso. Aliás, primeiro a despesa, né? Pode passar tudo. A gente fixou a despesa em 253 milhões, que é o valor previsto para arrecadação. De despesa corrente, a gente teria 168.659.972,88. De despesa de capital, 70.454.454,35. De reserva de contingência, 6.470.053,49. De despesa intraorçamentária, 8.306.000.
Para o quadrimestre, a gente fazendo a divisão, ficaria 84 milhões de despesa fixada, de despesa corrente, 56 milhões, de despesa de capital, 23 milhões, de reserva de contingência, 2 milhões, e de despesa intra-orçamentária, também 2.768.666,66. Comportamento da receita arrecadada no primeiro quadrimestre. A receita total, ela foi de 52.179.986,43. A receita corrente, 48.822.923,80. A receita de capital, 593.174,44. A receita intra-orçamentária, 2.763.888,19. A despesa realizada foi de 43.031.968. A despesa corrente, 38.567.440,98. A despesa de capital, 1.344.765,87. A despesa intra-orçamentária, R$ 3.119.693,83. A gente conseguiu um superávit orçamentário, né? Arrecadamos 52 milhões e realizamos de despesa 43 milhões. Então, a gente conseguiu um superávit da ordem de R$ 9.148.085,75. Aqueles mesmos conceitos, a gente volta para ele, com relação à receita corrente líquida e à despesa de pessoal. A receita corrente líquida no período de maio a abril, que a gente considera esses últimos 12 meses, 138 milhões, 475, R$ 55,01. Aí a mesma coisa, né? Como é que está o nosso anexo de metas? O que é que foi previsto na LDO em 2013? A gente deveria ter um resultado primário de 5.070.000. Nós conseguimos um resultado de R$ 9.404.404,62. Então, bem acima daquilo que foi estabelecido como meta. A dívida consolidada da gente era de 45 milhões, disponibilidade 1.699.479,51. Aí significa que a gente conseguiu reduzir a dívida, né? Isso também é um item muito bom. Aí aqui a gente vê a evolução da dívida pública. A gente fechou o quadrimestre com a dívida consolidada de 45.478.631,46. A gente fecha com a disponibilidade de 10 milhões. Então, como é disponibilidade, a gente considera isso para dedução dessa dívida. E aí a gente fica com o valor de 34.991.759,06. Consequentemente, a gente está conseguindo, com esse esforço lá no resultado primário da gente, a redução da dívida consolidada. A meta estabelecida para 2014 de resultado nominal, né? Ela seria, para o primeiro quadrimestre, 34.991.759,06. A gente teve um resultado negativo de 8.787.392,89, uma consequência daquela disponibilidade da gente. Despesa de pessoal, aqueles mesmos conceitos. Pode passar.
E aí a gente fechou o quadrimestre com 63,48. Considerando que fechamos o exercício de 2013 com 65, a gente conseguiu aumentar a arrecadação e, consequentemente, ter uma redução nesse percentual de gasto com despesa de pessoal. No primeiro quadrimestre, a gente teve de receitas de impostos R$ 30.523.265,27. A gente gastou com ensino R$ 12.927.036,04, usando do Fundeb R$ 11.128.983,36 e com recursos próprios R$ 5.054.687,01. A gente fecha o quadrimestre com aplicação de 16,56. Isso está abaixo daquilo que é exigido em lei. Mas esse comportamento ele é comum no primeiro quadrimestre. Por quê? Porque a gente tem aquele período de férias, a gente tem contratos de professores, né, que, como eles não estão trabalhando, esse início desse período letivo não conta. Então, isso existe uma sazonalidade, e é normal que realmente ele fique abaixo, mas ao longo do ano a gente consegue equalizar. Aplicação no magistério, a gente está com um percentual de 89,78. Aí tem uma redução também, porque o gasto com professores também diminui. Aplicação em saúde, pode passar. A gente tem de receita R$ 30.523.265,27. Aí nós gastamos R$ 18.518.850,30. Isso representa 15,97%. Então, a saúde ela está equalizada, né? Com relação ao Goiânia Prev, pode passar essa tela. A gente teve uma receita total no quadrimestre de R$ 3.981.760,23, de contribuição dos segurados, 893.369,53, de receita patrimonial, 63.174,61, de compensação previdenciária, a gente teve 61.327,90, de receita intra-orçamentária, R$ 2.763.888,19. As despesas com os benefícios, elas totalizaram R$ 3.784.668,14. E aí tem um item que é importante, esse resultado previdenciário. Vocês viram que a gente fechou o ano com um negativo de 83 mil, né? O resultado previdenciário do quadrimestre ele foi para 197.092,09. Quando nós assumimos em julho, no dia 26 de julho, a folha da Previdência chegava em quase 900 mil. Hoje ela já vai a 1.200.000. Por quê? O montante de aposentadorias retidas e revisões que nós demos vazão, e isso praticamente dobrou, vai dobrar a folha, né, com os aumentos e tudo. Então, mesmo com esse aumento da folha, nós ainda tivemos esse resultado previdenciário de 197 mil. Isso principalmente, né, Nerisa, a questão da regularização que foi feita, tanto dos recolhimentos da prefeitura, quanto da compensação previdenciária, que necessitava de uma regularização, de uma série de situações que estavam impedindo o fundo de receber
do Ministério da Previdência essa compensação. E aí, assim, Nerise fez um trabalho que eu gostaria até de público de parabenizar, principalmente quando se refere a servidores. Nerise tinha um volume aí extraordinário de aposentadorias que estavam sendo represadas, que não estavam sendo liberadas, e ela conseguiu atualizar isso daí. Em função disso, essa folha dela ela cresceu quase 400 mil reais. Mas, mesmo assim, ela conseguiu gerar um superávit para o fundo. Saldo financeiro do fundo no dia 30 de abril de 2014, nos bancos eles tinham R$ 64.093,58, e de investimentos nas aplicações financeiras eles tinham R$ 2.626.294,95, totalizando R$ 2.690.388,53. A gente conclui aqui, né, essa demonstração que a gente precisava fazer, tanto da execução orçamentária, quanto das metas fiscais. E aí a gente se coloca à disposição de vocês, né, para quem quiser fazer algum comentário ou alguma pergunta. E aí a gente estabeleceu um limite de tempo, né, aí em torno de 20 minutos para isso. E eu gostaria de facultar a palavra para quem tivesse interesse aí de se manifestar. Bom, não havendo nenhum comentário, eu passo a palavra para o nosso cerimonial. Bem, amigos, terminamos nesse momento a nossa audiência pública e agradecemos a presença de todos. Boa tarde e até a próxima oportunidade.